Esse daqui é o Moto Edge 70, versão normal, não o Pro, não o Fusion, a versão comum. Será que ele tem boas câmeras? Essa daqui é a análise completa de câmeras, eu vou deixar a minutagem certinha aí embaixo para quem quiser pular, quem quiser comprar também pelo menor preço na descrição do vídeo, beleza? Agora sem mais delongas, bora lá! E já começando com os menus e especificações, ele traz um conjunto interessante, 3 lentes de 50 megapixels, porém isso engana bastante, já que aqui na traseira a gente acha que tem 3 câmeras, né? Mas não, diferente do Pro, ele traz um sensor para encher linguiça apenas, tá bom? Que diz que é para medir profundidade e tal, porém a versão Pro consegue contornar isso com software, sem ter esse sensor. Ele não tem uma lente dedicada a telefoto, tá? Ele tem apenas uma principal de 50 megapixels, abertura f1.8 e também uma ultra wide, também de 50 megapixels, um pouco inferior, né? Grava vídeos até 4K 60 em todas as câmeras, tá? Incluindo a frontal, que ele tem aqui também de 50, só que com uma abertura inferior. Mas isso é importante ressaltar, já que tem pessoas dando informações erradas, dizendo que ele não grava em 4K 60, só 4K 30, tá? Mas não, ó, ele filma em 4K 60 em todas as câmeras, tá bom? Em relação aos menus, ele não traz nada muito diferente que a gente não tenha visto no Edge 60 e suas variantes, tá bom? Ele dispõe de um modo retrato em vídeo, por exemplo, não tem Expert RAW, ele não vai ter aquelas coisas que até mesmo outros concorrentes como o A57 tem, né? Single take e tal, mas ele traz esses menus aqui, ó. Foto em grupo, tem pelo menos gravação dupla, cabine de fotos da Motorola e tem alguns recursos de IA da própria Motorola, de filtros aqui da Pantone, ó, que você pode escolher, personalizar da sua maneira. Aqui na galeria ele também tem alguns ajustes que você pode fazer, ó, editar, colocar aqui, ó, um filtro dinâmico, otimizar, né? Ele tem um mini Photoshop também, você pode colocar filtros, realçar o céu e esse tipo de coisa, né? Nada muito além. E esse daqui é um resultado em 4K 60 fps na câmera frontal. Geralmente eu faço esses testes aqui a 30, porém hoje o ambiente permite, já que está bem iluminado. Olha só que legal, 60 fps você só usa se tiver uma boa luminosidade. Esse vídeo vai ser upado em 4K 60 para o YouTube, beleza? Então, olha só, essa lente aqui, ela é inferior obviamente que a principal, porém também tem 50 megapixels, né? Uma câmera bem grande, com bastante megapixels aí, né? Para um celular intermediário, obviamente que não tem autofoco e outras tecnologias assim, tem estabilização apenas digital, eletrônica e por software, né? Aí, vocês estão escutando diretamente do microfone dele, tá? Vamos até virar um pouquinho aqui, agora tá bonitão, ó, o sol. Vamos ver. Quero que vocês comentem aí o que vocês estão achando. É bem estável, ó, 60 fps, mais quadros, dá pra fazer um vídeo bem bonito. Tudo bem que aqui, ó, eu tô tentando evitar tanta luminosidade, mas vou testar em todos os ambientes para vocês verem, ó. Agora sim, ó, e aí? Nossa, ó, quando tem boa luz, câmera frontal faz um bom trabalho sim, viu? Apesar da traseira ser preferível, né, ó. Eu fico bem escurão, tudo bem, né? Tudo bem que não é um Signature da vida, mas já tem uma qualidade bem bonita. E um problema dessa lente frontal aqui é que eu não consigo alternar para a traseira sem pausar a gravação, né? Esse é um problema de todo o celular da Motorola, né? Nem o Signature faz isso. Começou na traseira, dá para alternar apenas para ultra wide e para de 3x, se o celular tiver, para as traseiras, mas não dá para vir para frente e vice-versa, né? Bem ruim. Mas e aí, gostou da qualidade? Agora sim a câmera mais poderosa dele, olha só, que é a principal, com esse carro barulhento aqui, né? Também de 50 megapixels. E ele tem um sensor Sonelight, né? Isso é muito interessante. Não é um sensor Sonelight daqueles mais poderosos igual do Signature, mas pelo menos é. E ele tem também alto foco de respeito, também não é tão rápido quanto o Signature, mas ó, a gente consegue já ter bastante precisão no foco, tá? De parabéns. E aqui sim tem estabilização óptica também, tá? E hoje é o dia dos carros barulhentos, hein? Quando não é carro é moto. Mas tá bom, geralmente esse lugar aqui é tão tranquilo. Vou testar mais um pouco aqui do autofoco. Ó a precisão disso, cara, ó.
Olha o desfoque que ele faz de fundo na grama, ó. Nossa, bem bonito mesmo, tá? Pro intermediário. Detalhe, pessoal, eu fico impressionado com essas coisas bobas para muitos, mas cerca de 2 anos atrás, pega lá, sei lá, a linha E de 50 até, não tinha um autofoco tão bom assim, tá? Ele demorava, travava, era bem ruim. Vamos então dar uma olhada aqui, ó, agora ainda com a principal, só que filmando eu, e essa câmera é ruim pra você se enquadrar, cara, ele tem que esticar muito na frente, ó. Tem que ficar bem assim, mas eu acho que tá bem enquadrado sim, né? Daqui a pouco a gente vai testar melhor a estabilização e outras coisas. Aqui dá uma mudada também no microfone por conta do ângulo, né? Mas e aí? O que vocês acharam dessa lente principal? Eu achei bem bonita, viu? E nesse mesmo pique, sem pausar a gravação, você pode também alternar para ultra wide. Porém, quando você alterna, ele vai dar tipo de um bugzinho, né? Vai dar um engasgo. Não é igual outros smartphones aí, que eles não engasgam, né? E agora é o ultra wide dele também em 4K 60, tá? Eu tô meio na sombra, só a cabecinha ali, ó. Lá ele. Agora tô saindo da sombra. Ó, sombra do meninão. Rapaziada, o que impressiona nessa câmera ultra wide aqui é que ela tem autofoco. Olha só, um intermediário que tem autofoco, mas é lógico que ele não funciona tão bem quanto o autofoco da principal, tá? Mas ele tem sim, tem também o modo macro para vídeo. Calma aí que agora eu não tô conseguindo focar tão bem assim, mas eu tava fazendo isso aqui, como que eu não tô conseguindo agora? Ah, olha aí. Ah lá, desfocando o fundo, viram? Mas é um desfoque mais difícil de conseguir. Mas tendo em vista que celulares mais poderosos, como o S26, S26 Plus, não tem autofoco no ultra wide, cara. Pode isso. Ó o trem vindo. Posso fazer assim e aí... Também não tem OIS, obviamente, só tem estabilização digital, mas já é uma câmera mais estável por natureza. O trem vindo aí, né? Olha aí, vamos vindo para a sombra aqui. Aqui talvez dê pra gente testar um pouco melhor o autofoco. Aí, ó, viram? Tem um pouquinho mais de precisão. Mas é uma câmera bem boa, tá, rapaziada? Eu particularmente gosto bastante. Aí, ó, o trem. Enfim, porque aqui é ao vivo, né? A gente não para a gravação por causa de trem, não. Gostaram da ultra wide? E vamos testar agora a estabilização da frontal. Ainda assim em 4K 60, tá? Daqui a pouco a gente corre um pouco, ó, andando assim. Pelo menos na tela do celular dá pra ver que ele consegue segurar bastante, tá? Na tela, é claro. Mas vamos fazer o seguinte aqui. E agora sim vamos correr. Olha aí. Nossa, o sol tá batendo bem na minha cara, hein? Aí fica difícil. E aí, bastante mudança de ambiente. Mas eu quero que vocês comentem. Ó, o trem tá passando ali ainda. Gostaram da estabilização dele? Da frontal? Tá, agora a lente principal. E vamos correr um pouco, agora que permite. Ó, segurando com os dois... com as duas mãos só, sem gimbal, sem nada, ó. Essa daqui ela já tem OIS, né? Estabilização óptica, então obviamente vai segurar muito melhor. Vamos de novo, correndo igual um idiota até o fim. Mais rápido agora. E aí? Segurou bem? O mesmo agora para a lente ultra wide, que faltou ela, né? Correr de novo. Ela é bem estável, ó. Segurando com as duas mãos. Dá pra ver pela sombra ali. Agora vamos fazer uma estabilização assim, ó. Vamos ver? Morrendo aqui já. Uma mão só agora. É. Aqui talvez deu uma trepidada um pouco maior. Mas também eu não consegui me apoiar com as duas mãos, né? Mas essa é a estabilização do Edge 70. E ele tem um recurso bem legal também, que é a estabilização horizontal, semelhante ao S26 Ultra, que sabemos que foi a Motorola que começou isso, olha só, mas ele filma só Full HD, infelizmente, mas basicamente isso daqui serve para você girar o celular assim, e ele vai manter a estabilização no horizonte, é muito legal, vou mostrar para vocês, saca só. Tô filmando no Edge 70, né, e daí a gente pode fazer
isso daqui, por exemplo, ó, girar 360 graus e a câmera ela vai se manter a mesma coisa. Vamos fazer de novo, né? Vocês vão ver como que a imagem vai ficar limpinha e fluida. Olha aí, parece um recurso de outro mundo, mas não, isso daí já existe em outros Motorolas e a Samsung deu como novidade, mas não funciona obviamente na frontal, é só na traseira, né? O que acharam? Comente. E olha só que legal, assim como ele tem um modo macro dedicado para fotos, ele também tem para vídeos. Vou mostrar para vocês. E olha só, gravação em macro 4K 60 também, tá? Olha que bonito, pegar uma plantinha aqui e a gente consegue focar bem de pertinho. Olha isso, cara. Apesar da ultra wide e da principal ter autofoco, quando a gente usa o modo macro, ele consegue focar mais de perto ainda. Eu achei muito bonito a qualidade. Vamos tentar pegar bem de pertinho essa folha aqui. Oi? Tinha um bichinho ali que dava pra você filmar. Tinha um bicho? Tinha, daí você puxou, o bicho voou. Estão falando que eu expulsei o bicho daqui, mas tá bom. Dá pra gente ver mais ou menos a qualidade. Ó, mostrando as listras das folhas. Correto. Ó, agora sim, ó. Ó, eu tô muito de perto. Muito de perto mesmo. Ele faz tipo do recurso de um microscópio mesmo. E ele tem autofoco, ele consegue desfocar e fazer bem profissionalmente. Olha só, ovos de aranha. Olho nu, ele é mais ou menos assim. A gente não consegue ver os detalhes nem nada, né? Vamos colocar no sol, mais ou menos. Olha! A gente vê a seda e vê os ovos certinho. Nossa, que legal! Não, aqui sim foi bom. A olho nu, pessoal, a gente não consegue ver esses ovos. Parece que tem até uma aranha saindo dali, né? Tudo bem que não faz milagre, né? Mas, ó, aí, aqui sim. Vamos tentar focar, clica pra focar aí. Bonito, hein? No modo noturno, ele está presente apenas na principal e na ultra wide, e indisponível na macro e na frontal. E na principal, consegue bons resultados. E apesar de na maioria das vezes ficar bem bonito visualmente, também fica artificial demais aos olhos, né? A ultra wide realmente fica devendo bastante e deixa a desejar, igual no comparativo aí de fundo. Eu nem recomendo utilizar ela para fotos à noite, já que precisa de mais luz, né? Apesar dele clarear bastante a cena e recuperar os detalhes, em algumas situações o processamento fica um pouco mais agressivo, deixando a desejar. Mas ele até me lembra o pós-processamento do Signature um pouco, sabe? Com fotos bem contrastadas e que realçam aos olhos. E na parte dos vídeos em baixa luz, eu testei as câmeras em diversas situações adversas, né? Esse que está passando de fundo é 4K 30 fps, apesar de aguentar 60 não é nem um pouco recomendável, né? Então eu nem vou mostrar, porque aí vai perder muitos detalhes. Mas não é o celular mais indicado para você gravar à noite. Mesmo o sensor principal sendo um Sony Litia, ele ainda exige bastante iluminação, né? Nem mesmo os tops de linha conseguem contornar à noite, quem dirá um intermediário, então não recomendo, deixou muitíssimo a desejar, tá? Nas fotos durante a luz do dia, o resultado vai agradar bastante, com cores bem legais, puxados para tons mais quentes, com a lente principal sempre se sobressaindo, né, já que é a mais poderosa. Agora, na ultra wide, apesar de conseguir bons resultados durante a luz do dia, ainda assim existe uma diferença e uma inferioridade nítida em comparação com a principal. Não temos uma lente de 3x aqui, apesar da lente principal conseguir dar um zoom de 2x basicamente sem perder qualidade nenhuma, né? Mas não tem nenhuma lente de 3, 5 dedicada, né? O pós-processamento é muito bom e apesar dele não utilizar IA igual o Signature, conseguimos resultados bem impressionantes, eu diria, para um celular que tá na casa dos R$2.000, tá bom? Eu achei muito legal, quero que você comente se curtiu também. Agora, em relação às fotos com a câmera frontal, as selfies continua a mesma coisa, apesar da lente ter 50 megapixels, né? Também é inferior que a traseira, né? É claro. E aqui ela tem um probleminha,
que não consegue fazer uma exposição muito bem, dependendo do tanto de luminosidade que tiver, tipo esse resultado que tá passando de fundo, tá? Mas na maioria dos casos vai conseguir boas selfies sim, tá? Bem detalhadas e até superando a concorrência. O modo retrato ele traz a opção, a configuração de 24mm, 35 e 50mm. Na lente principal, as fotos são bem boas, dependendo do nível de luminosidade, é claro, porque aí ele pode não trazer um recorte tão uniforme assim, quanto esse que está passando de fundo, tá? Na minha visão, ele fica ainda atrás de concorrentes como o Galaxy A57 nesse segmento, apesar do software fazer um bom pós-processamento e já ter evoluído bastante. Agora, em ângulos mais generosos de iluminação, onde não exige tanto, aí sim temos um modo retrato bem fiel e profissional. Quando cai a luz, aí também já fica devendo bastante em relação aos rivais. Lembrando que é um intermediário, né, pessoal? Então não dá para exigir muito em comparação com, sei lá, um top de linha, né? Mas a gente tem que tirar de base alguma coisa. E será que ele é uma boa opção em câmeras? E rapaziada, pelo preço que ele está custando, ele entrega sim resultados muito interessantes. Se a gente colocar na balança, no conjunto geral, ele vai se sobressair em muitos quesitos de câmeras e fotografias e vídeos do que o A57, o seu principal concorrente. Durante a luz do dia vocês viram que os resultados com a principal são excelentes, não tem o que reclamar, até mesmo no modo noturno, apesar de ser artificial demais, a principal se sai bem, só na ultra wide e na frontal que fica devendo. A frontal não tem um modo noturno, ele também falta alguns recursos de software, igual em alguns outros modelos da Samsung, né? Não tem um vídeo profissional, não dá para ter tantos recursos assim de IA, configurações, né? Que nos concorrentes tem mais coisa, mas de resto, para quem quer pegar o aparelho, tirar a foto sem muito segredo, sem muita firula e postar, vai ser um bom celular sim, tá bom? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e eu quero saber da sua opinião. Você compraria? Se quiser comprar, como eu falei, o menor preço está na descrição. Comprando por lá você ajuda o canal com uma comissão. Então, é isso, nos vemos em um próximo vídeo. Aquele forte abraço de sempre. Até a próxima, deixe suas sugestões, comentários aí embaixo que eu quero saber. Eu leio todos e respondo todos, tá? É do coração. Então, tamo junto agora sim. Valeu e fui.